Olá! Continuando a nossa reflexão a respeito do tema da campanha da fraternidade, o tema da fome, iluminados pela palavra do Senhor, pelo imperativo de Jesus para os seus discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer. Precisamos pensar, portanto, nas diversas situações que representam eclesialmente nas nossas comunidades, mas também socialmente, nas nossas famílias, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, nos nossos círculos de convívio, quais são as situações de necessidade que devem provocar cada um dos cristãos a agir como Jesus e ir de encontro a esta necessidade. Em primeiro lugar, seria importante pensar na radicalização das vulnerabilidades que se apresentam socialmente. Poderíamos pensar, por exemplo, nas pessoas que estão pelas ruas, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, com suas roupas rasgadas, muitas vezes sujas, seus cabelos desgrenhados, muitas vezes embaraçados, que não vêm banho e um mínimo de higiene há muito tempo e que a sociedade carinhosamente apelidou de moradores de rua. Estas pessoas que não têm onde morar e que a cada dia têm menos nome, menos rosto e são cada vez menos dignas de atenção. De que forma é possível ir ao encontro destas pessoas para saciar-lhes as suas necessidades, sobretudo a fome, que faz com que muitas vezes mexam nas nossas sobras, naquilo que colocamos para ser descartado nos lixos das nossas casas. Poderíamos pensar também nas diversas situações de desemprego que assolam as nossas famílias, pais, mães, avós, que têm filhos, netos para criar e que, infelizmente, são encontrados pela situação do desemprego, muitas vezes motivado pela falta de condição de educação, oportunidade de educação que não tiveram na sua infância, adolescência. Talvez por alguma limitação no campo da saúde, que faz com que não sejam tão produtivos conforme espera muito do nosso mercado de trabalho. Ou se não, em situações de subemprego que dispõem de um espaço ou de condições muitas vezes precárias de trabalho, onde homens e mulheres, jovens, estão submetidos a situações que muitas vezes diminuem a sua dignidade ou que os expõem a riscos do ponto de vista moral e do ponto de vista de sua própria saúde. Empregos que fazem com que as pessoas demorem muito tempo saindo de suas casas, sobretudo nos grandes centros habitacionais em que precisam deslocar-se por longos espaços até chegar nos seus trabalhos. Estas vulnerabilidades que também culminam em políticas salariais que envergonham famílias inteiras, nucleares ou não, que precisam se sustentar com menos que um salário mínimo, que precisam alimentar suas crianças, seus jovens, seus idosos com este pouco dinheiro e com a muita necessidade que a fome apresenta. Pensamos também naquelas crianças e naqueles jovens que têm como única oportunidade de alimentação
de qualidade ou, às vezes, única oportunidade de alimentação, aquela que as escolas os oferecem. Crianças e jovens que esperam ansiosamente pelo sinal do recreio ou do intervalo, onde poderão finalmente encontrar alimento, saciar a necessidade do corpo. São histórias que não estão distantes de nós, das nossas comunidades, das nossas casas, no meio de nossos amigos e conhecidos, e que demonstram que a vulnerabilidade é nossa vizinha, está ao nosso lado e deve nos provocar para ir ao encontro dessas pessoas. Em segundo lugar, a radicalização de posturas morais que também são vergonhosas. Poderíamos pensar aqui, por exemplo, no tema do desperdício. Quanto dos nossos alimentos são descartados sem qualquer consciência nas nossas casas, nos restaurantes ou nos diversos lugares onde esses alimentos não são considerados mais úteis. É importante pensar, como dizia o poeta, que o que sobra na mesa de Jerusalém falta na mesa de Belém. Também o que sobra nos nossos lixos e que não é digno da nossa atenção é o que falta na mesa de muitos irmãos e irmãs, de muitas famílias que vivem com menos que o mínimo. Ou senão poderíamos pensar em uma atitude marcada pela cultura do lucro, segundo a qual o importante não é saciar a fome e a necessidade daqueles que precisam, mas, sobretudo, lucrar. Nesse sentido, podemos ver a alta dos preços de alimentos que são necessários para as famílias, para os indivíduos e que o salário não consegue comportar. Espaços de venda que não reconhecem a sua obrigação moral para com aqueles que precisam de algo para comer. Ao contrário, estes alimentos são revestidos de preços exorbitantes, que fazem com que a cada dia a alimentação das nossas crianças, dos nossos jovens, nossa e dos nossos idosos seja mais escassa ou de menor qualidade. É importante pensar neste aspecto, de que modo a alimentação passa a ser um privilégio de poucos, sobretudo uma alimentação de qualidade. Por causa da alta de preços ou da dificuldade de encontrar alimentos que saciem a nossa fome e que saciem a nossa necessidade de nutrientes. Muitas vezes, as famílias substituem esses alimentos que nascem da terra que Deus nos deu como dom por alimentos ultraprocessados que muitas vezes são mais baratos e que saciam em um primeiro momento, que eliminam a sensação de fome, mas que no fundo não nutrem. Poderíamos pensar na relação entre a obesidade infantil, cada vez maior, cada vez mais provocativa nas nossas sociedades, em perfeita harmonia com a desnutrição. Como isso é possível? Só é possível em uma situação marcada pela experiência do pecado social que vulnerabiliza as nossas famílias e não dá a elas a condição de ter acesso a alimentos e a alimentos de qualidade. Em terceiro lugar,
Ver a necessidade da multidão é reconhecer aquilo que está na raiz da grande crise humanitária que assola as nossas sociedades e que atinge diretamente a nossa cultura, marcando-a com o sinal da indiferença. A cada dia que passa, parece-nos que os indivíduos são cada vez mais indiferentes uns para com os outros. Teologicamente, poderíamos pensar na figura de Caim, que diante da pergunta de Jesus sobre onde estava o seu irmão, respondeu que não era guarda dele, que a vida de seu irmão não era sua responsabilidade. O que, ironicamente, o texto desvela, demonstrando que Caim retirou a vida de Abel. Em proporção devida, em sentido adaptativo, os indivíduos, nós, cada um de nós, muitas vezes também somos marcados por este sinal de Caim, que nos torna deficientes, sobretudo no aspecto da simpatia de uns para com os outros, e nos faz sacramentos da indiferença. Depois, não apenas o indivíduo é indiferente para com o próximo, e sobretudo um próximo que não pode dar a ele nada, mas também a sociedade se torna indiferente ao indivíduo, sobretudo o indivíduo que está submetido a alguma situação de vulnerabilidade. Como já foi dito, a cada dia parece-nos que estas pessoas que vivem em situação de pobreza e de fome nas ruas têm cada vez menos nome, menos rosto. Nós nos acostumamos à sua presença. Os seus corpos nas ruas, sem qualquer condição de se alimentar, sem qualquer condição de vestir com dignidade, já não nos provocam mais. E não apenas, muitas vezes a nossa sociedade, ao se acostumar com essas pessoas, quer que elas estejam para além da sua visão. Poderíamos pensar aqui nas arquiteturas hostis que querem a todo momento afastar os pobres, os que têm fome, os que têm sede do nosso olhar. Diante do conforto do nosso lar, ou dos lugares nos quais estamos desfrutando do nosso lugar de privilégio, nós não queremos que a fome daquele que está diante de nós nos provoque e nos desconforte. Depois, poderíamos pensar nos organismos políticos, que são indiferentes para com as pautas que a sociedade, enquanto tal, impõe. Se a política é o espaço da vida e da vida em abundância, pensando de um ponto de vista teológico, de que forma os agentes políticos, os organismos políticos e a nossa organização social, que é embasada por um contrato político, coloca em risco, sobretudo, aquelas realidades que estão submetidas a alguma realidade de vulnerabilidade. Se a política não pode nos salvar, se a política não tem condições de oferecer a cada indivíduo, a cada agrupamento social, o mínimo de dignidade que este indivíduo e que este organismo social tem direito, para que serve a política? Estas realidades, portanto,
devem nos provocar, iluminar a nossa ação evangelizadora, a nossa ação missionária e nos impulsionar, como impulsionou Jesus, de encontro para com a multidão. Poderíamos pensar e trazer aqui à memória uma significativa expressão de São João Crisóstomo, que dizia, comentando o Pai Nosso, que é impossível pensar em um Deus que é Pai sem pensar que Ele é Pai nosso. Não apenas meu, mas nosso. Nesse sentido, que a cultura do individualismo, do descarte, do lucro, não nos transforme em assassinos uns dos outros. Não nos faça agentes de morte, mas ao contrário, nos faça cada vez mais provocados a assumir a mensagem de Jesus, seguir o seu caminho, tomar sobre nós a vocação que Jesus deixou, que é ser neste mundo sinal de mudança, provocação de revolução em vista da dignidade de cada pessoa amada e querida por Deus. Olhar para a sociedade que nos envolve, para a cultura que nos alimenta, é olhar para este espaço fértil de evangelização, para este solo onde é preciso semear esta semente proposta pelo Evangelho, que ela cresça, crie raízes profundas, dê flores que perfumem, dê folhas que deem sombra e descansem, mas sobretudo que deem frutos de alimento, que devolvam a cada um dos homens e mulheres deste tempo, sobretudo os mais vulneráveis, a dignidade de que têm direito. Pensar que Deus criou o ser humano à sua imagem e segundo a sua semelhança é pensar neste imperativo proposto por Jesus. É nossa responsabilidade, de cada um de nós, de você que me ouve, da nossa comunidade, da nossa paróquia, da nossa arquidiocese, da nossa Igreja do Brasil, da nossa Igreja Universal, ir ao encontro das pessoas que têm fome. E fome não apenas para saciar uma necessidade do corpo, mas uma fome que as nutra e que devolva a elas esta dignidade de filhos amados e queridos por Deus. O texto de Gênesis, no qual nós lemos que o Senhor plantou neste mundo um jardim e o colocou à disposição do homem, não deixa dúvidas. É Deus quem dá este imperativo. A criação enquanto dom existe para garantir que o ser humano permaneça vivendo em dignidade, oferecendo a ele aquilo que ele precisa. É, portanto, nossa responsabilidade, como discípulos do Senhor, como filhos de Deus, feitos à sua imagem e segundo a sua semelhança, que cuidemos deste dom, para que dele possamos usufruir com responsabilidade e que também dele, ou melhor, a partir dele, possamos oferecer às pessoas que estão diante de nós um mínimo de condições. Que o Senhor, portanto, nos provoque e que não nos falte esta consciência, que Ele dê pão a quem tem fome e que dê fome de justiça a quem tem pão.